Olá, meu nome é Admir, eu sou professor do Departamento de Educação Física, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais. E vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Vidas, Docências em Quadrinhos, Narrativas de Professores e Professoras de Educação Física. Peço, então, permissão para, nesse momento, compartilhar com vocês a tela de apresentação do trabalho. Como dito, então, anteriormente, o título é esse, Vida, Docências em Quadrinhos, Narrativas de Professores e Professoras de Educação Física. Esse é um trabalho que tem como objetivos relatar o desenvolvimento e apresentar considerações iniciais advindas de uma pesquisa de pós-doutorado em andamento e descrever o processo de desenvolvimento de um curso de extensão universitária denominado Docência em Quadrinhos, Relatos de Professores e Professoras de Educação Física. Então, a pesquisa Vida, Docências em Quadrinhos, Narrativas de Professores e Professoras de Educação Física, ela está sendo desenvolvida junto à Universidade Federal de São Paulo, com a coordenação e supervisão do professor Paulo Eduardo Ramos, e tem como objetivos, inicialmente, analisar a produção acadêmica sobre história em quadrinhos e formação docente, mais especificamente, buscar as relações entre a produção acadêmica de história em quadrinhos e formação de professores e professoras de educação física, e também analisar as possibilidades da utilização da linguagem de história em quadrinhos na formação inicial e continuada de professores e professoras de educação física. Para o desenvolvimento dessa pesquisa e também do curso de extensão, nós estamos, então, mobilizando um conjunto de referenciais teóricos, vou apresentar para vocês aqui alguns deles, né? São referenciais que estão relacionados a 3 campos, né, ou a 3 eixos de produção de conhecimento. O primeiro deles é o campo da pesquisa sobre inserção profissional de professores e professoras iniciantes. Nós temos, então, dialogado com um conjunto de autores, alguns desses autores, desde os anos 90, né, desde a década de 90 do século XX, vem apresentando, descrevendo e analisando diferentes momentos dos ciclos de desenvolvimento profissional de professores e professoras, né? E nesse conjunto de ciclos nomeados e descritos, o período de chegada à escola, né, que tem sido denominado, então, de inserção profissional, ele tem sido considerado como um momento singular nesse início da trajetória profissional de professores e professoras. E eu destacaria nesse conjunto de referenciais os trabalhos desenvolvidos nos últimos anos pelo professor José Ângelo Gariglio, né, que vem, então, buscando compreender como se dá o processo de inserção profissional de professores e professoras iniciantes de educação física. Os trabalhos do professor vêm indicando, então, que há um movimento bastante singular de inserção profissional de professores de educação física, né? Isso decorrente, sobretudo, da representação social construída ao longo dos anos, da presença desse componente curricular na hierarquia dos saberes escolares da escola, né? Nesse sentido, o professor Gariglio vai dizer, então, que professores e professoras de educação física passam por um processo de dupla vulnerabilidade na inserção profissional da educação física. Nós também temos dialogado com autores e autoras do campo
das histórias em quadrinhos, né? Seja na perspectiva de compreender os conceitos, as análises, as singularidades dessa linguagem, e também um diálogo com autores e autoras que buscam caracterizar quadrinhos autobiográficos, né? Então, o nosso movimento é de compreensão desse gênero, quadrinho autobiográfico, mas, sobretudo, buscar compreender as possibilidades e potencialidades da utilização de quadrinhos autobiográficos nos contextos de formação profissional em educação física. Bom, eu passo, então, agora, nesse momento, a apresentar para vocês o processo de desenvolvimento do curso de extensão, que recebeu esse nome, Docência em Quadrinhos, Relatos de Professores e Professoras de Educação Física. Esse curso tem se desenvolvido a partir de um conjunto de questões, que eu apresento para vocês aqui nesse momento. A primeira é: a vida e as experiências do início da docência em educação física podem ser transpostas em narrativas autobiográficas em quadrinhos? Isto é, a linguagem dos quadrinhos pode se constituir em um território privilegiado e uma forma singular de narrar a vida e refletir sobre a profissão e a condição docente? Os diferentes desafios e dilemas vividos por professores e professoras no início da docência, nos cotidianos escolares, podem ser apresentados e analisados a partir da especificidade da linguagem dos quadrinhos? Bom, a partir dessas perguntas, né, que funcionam quase como pressupostos da pesquisa, nós passamos, então, ao desenvolvimento do curso, que tem como objetivo geral constituir um espaço coletivo de elaboração e socialização de narrativas autobiográficas sobre o início da docência com a linguagem dos quadrinhos, e como objetivos específicos a elaboração de uma HQ com narrativas sobre o início da docência e a publicação de uma revista com narrativas sobre o início da docência em educação física. Como metodologia, né, o curso tem a previsão da realização de pelo menos 10 encontros remotos. Esses encontros têm ocorrido aos sábados pela manhã. O curso é constituído de 3 módulos. Um primeiro módulo intitulado Professores e Professoras de Educação Física Iniciantes, o que dizem as pesquisas, que teve como objetivo apresentar aos professores participantes do curso uma síntese dos resultados de pesquisa sobre a inserção profissional de professores de educação física. Um segundo módulo, intitulado Elementos da Linguagem das Histórias em Quadrinhos, em que nós apresentamos, né, uma compreensão do conceito da linguagem de quadrinhos, dos desdobramentos dessa linguagem e dos principais elementos constitutivos da linguagem de quadrinhos. E um terceiro módulo, com o tema de produção e editoração de uma história em quadrinhos sobre o início da docência em educação física. Nós temos 13 professores participantes, que são chamados aqui de professores narradores e narradoras, 6 professoras, 7 professores. Esse grupo se constitui num grupo bastante diverso em relação à idade, ao tempo de experiência docente, ao contexto de atuação. Alguns docentes atuam exclusivamente na rede pública, outros dividem a jornada com a rede pública e a rede privada, e é um grupo também diverso em relação às experiências com a leitura das histórias em quadrinhos. E eu queria destacar aqui também que faz parte também, participam desse curso, alguns quadrinistas, né? Dentre eles a Aline Lemos, que é uma quadrinista aqui da cidade de Belo Horizonte, o Diego Marinho, que é um quadrinista do Rio de Janeiro, a Alessandra, que é uma quadrinista e produtora de quadrinhos da cidade de Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e a Natália Sierpinski, que é uma educomunicadora, roteirista, e que tem colaborado bastante com o nosso movimento. Essa é a relação dos encontros que foram realizados até o momento. Eu destacaria que lá no dia 18 de março, no nosso primeiro encontro e no início do módulo 1, os professores foram desafiados e desafiadas a elaborarem uma narrativa escrita
sobre o início da docência, e tentando identificar dilemas, desafios e aprendizagens. E no dia 13 de maio, os professores tiveram, então, a oportunidade de comentar e receberem comentários de suas narrativas por meio de uma atividade que nós denominamos de círculo de leitura e comentário das narrativas. Destaco aqui que as narrativas escritas, elas tiveram diferentes gêneros, né, textuais, então nós tivemos cartas, crônicas, poesia, fragmentos de diários docentes, e eu passo, então, aqui agora a apresentar para vocês um movimento da produção de um dos professores, o professor Isaú, que elaborou um fragmento, que elaborou uma narrativa com um fragmento de um diário, né, o dia 43 do seu diário, que tem como título Notas e Blue Note, Terapia, Despreparo e Por que Estudar. Então, o movimento foi de que, a partir, então, da elaboração dessa narrativa, o professor Isaú foi desafiado a elaborar um roteiro, esboçar as páginas e chegar a uma versão inicial da sua HQ, que é o que nós vamos ver na sequência, né? Então, está aí, a partir de um roteiro, o esboço inicial de uma das páginas da HQ do Isaú, do professor Isaú, e, até o momento, a elaboração do esboço inicial da sua história em quadrinhos, que vai ser constituída por 2 páginas, né, em que o Isaú narra, então, a experiência desse dia na escola. Bom, então, caminhando para o encerramento, eu queria apresentar algumas considerações finais, que, na verdade, não são finais, são provisórias, com a expectativa de que eu possa receber de todos e todas comentários e considerações também sobre o movimento de trabalho, né? Nesse momento é possível destacar o modo como os docentes narram a sua experiência, lançando mão, então, de narrativas escritas de diferentes gêneros textuais. Então, como eu destaquei, a presença de cartas, de poesias, de crônicas, né, de diários, para, em seguida, elaborarem os roteiros e as expectativas e as respectivas histórias em quadrinhos autobiográficas. Nós estamos nesse momento na pesquisa, né? Um movimento de elaboração dos roteiros e de tradução desse roteiro para as histórias em quadrinhos autobiográficas, né? E, além disso, me parece bastante relevante compreender, no contexto da pesquisa, como se dão os processos de retextualização presentes desde o processo de elaboração da narrativa escrita até a chegada às histórias em quadrinhos autobiográficos, né? A nossa expectativa é que a gente possa concluir esse processo até o mês de outubro, novembro, né? Que nós tenhamos, então, até o final do ano, a publicação dessa revista em quadrinho, com uma antologia, né? Uma coletânea de narrativas autobiográficas de professores e professoras que narram as suas experiências, seus dilemas, seus desafios e, sobretudo, as aprendizagens do início da docência. Então, por isso, eu gostaria de agradecer, né, contando na expectativa de poder contar com a participação de vocês, com comentários, com dúvidas, com críticas em relação ao trabalho. Apresento aqui as referências, então, e agradeço mais uma vez pela oportunidade de compartilhar com vocês esse trabalho. Muito obrigado. Meu nome é Mariana, eu sou graduanda do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos, e eu irei apresentar o trabalho Fada da Contracepção, processo criativo de uma HQ voltada para a educação sexual. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com a Maria Aparecida, doutoranda em educação pela UFSCar, que também irá apresentar o trabalho, e pelo orientador Ito Lagana, docente do Departamento de Ciências Humanas e Educação da UFSCar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde sexual
um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social. A OMS também ressalta que o tema requer uma abordagem respeitosa e positiva, a fim de que seja lidado da maneira mais leve possível. Um guia de orientações do Ministério da Saúde afirma que a forma a qual a sexualidade é expressa e vivida pelo adolescente é influenciada pelas relações moldadas em sua infância e na atualidade, assim como suas crenças, valores morais e até mesmo suas relações pessoais com o crescimento e amadurecimento. Todos esses pontos abordados podem ser resumidos nos fatores sociais que permeiam o jovem e sobre como ele foi ensinado a lidar com suas. Ao tratarmos então da educação sexual no ensino de ciências e biologia, é possível perceber que nessa área são permeadas inúmeras barreiras que fogem do ideal de indiscriminação proposto pela OMS. Mesmo sendo pautado pelo conservadorismo institucional e pessoal das escolas, professores, pais e até mesmo dos educandos, sobre a educação sexual, ela vem sendo cada vez mais discutida e colocada em pauta, sendo criticada positiva e negativamente em relação na educação básica brasileira. Portanto, esse tabu estabelecido para a sexualidade reforça algumas patologias sociais presentes atualmente, os preconceitos relacionados com a heteronormatividade e a violência de gênero. Então, como as HQs podem trabalhar a educação sexual? Então, fazer uso das HQs na educação pode ser uma alternativa extremamente viável, divertida e descontraída. Sem que se tire a seriedade, né, claro, do tema específico a ser tratado. Portanto, as HQs elas podem se revelar como uma metodologia de ensino que possibilita transmitir as informações e tratar o tema da educação sexual de maneira leve e atrativa, rompendo com preconceitos com relação ao assunto e possibilitando a quebra de paradigmas. Ademais, que dá também ao professor um material que funcione como um aquecimento, ou seja, é um material que possibilita introduzir o tema. Pode, acho que, passar para o próximo, Maria. Aí a gente tem o objetivo do nosso trabalho, né? O objetivo, portanto, deste trabalho é a produção de HQ como material didático para a educação sexual, voltada para os estudantes dos anos finais do ensino fundamental 2 e médio. Próximo. Quais foram os desafios na produção de uma HQ enquanto material didático para o ensino de educação sexual que possibilite informações de modo interessante? Bom, os desafios que se apresentaram na produção da HQ foi justamente criar para esse público um material que fosse interessante para a leitura e que apresentasse o conteúdo, no caso específico, né, o papel do preservativo na contenção de infecções, de uma forma que fosse divertida e não prescritiva, né, que eles pudessem se divertir tendo informação, e não que fosse algo, tem que ser assim, tem que fazer assim, desse jeito é obrigatório, não dessa maneira. A ideia era que fosse de uma forma lúdica e que deixasse o prescritivo de lado. Pode, acho que, passar para o próximo. Então, aí é sobre o processo criativo. Então, o processo criativo, as formas de registro da produção, ou seja, o percurso do processo, é um ponto importante. Alguns autores, entre eles Salles, define como pistas deixadas pelo artista, que denunciam como ocorreu o pensamento criativo, que pode acontecer por meio de inspirações de ideias, ou seja, que possa estimular o potencial criador. Uma música, um filme, um livro, uma imagem, uma cena na rua, no mercado, na vida cotidiana, tudo serve como inspiração. Mas nem todos os autores acreditam que somente a inspiração pode desenvolver a criatividade. Um outro autor, Watson,
ele diz que o processo criativo, ao contrário do que o senso comum dita, não baseia-se somente no instinto, no acaso e na inspiração. Para ser criativo é preciso motivação, curiosidade. De acordo com o autor, para desenvolver a criatividade nos estudantes, não basta o talento, é preciso trabalhar a motivação, a curiosidade, a capacidade de focar, a tolerância, a ambiguidade, né? Ou seja, a capacidade de ter um pensamento divergente e a coragem de explorar áreas que para ele não são conhecidas, né? Ele vai então, na verdade, vai se perceber de algumas habilidades que até então ele não sabia que as tinha. Então, o processo criativo também possibilita isso. Pode passar para o próximo. Eu acho que não, você vai falar aí. Ainda com relação ao processo criativo, então, um grande desafio que nós nos deparamos, né, foi sobre como abordar de uma maneira um assunto como a sexualidade, transmissão de elementos transmissíveis e objetivos, adaptando esse conteúdo para a linguagem de HQ. Como uma constante assim, desconstrução sobre o tema e sobre quadrinhos em si, foi criado então um universo fantástico, com o pensamento de que nossas contribuições seriam ditas de uma maneira diferente e descontraída, mantendo assim a qualidade do conteúdo a ser tratado com uma abordagem mais divertida. O processo começa, então, com a criação da personagem principal, que foi a Fada da Contracepção, que foi inspirada na Maju Ferreira, que é uma mulher estudante de medicina, que aborda sobre, nas plataformas digitais, né, no YouTube, TikTok, Instagram, sobre a sexualidade e os métodos contraceptivos. Trouxemos também esse acolhimento dentro da personagem, que tem a sua primeira aparição no meio de uma conversa entre duas garotas que estão iniciando a sua vida sexual ativa. Em seguida, tivemos a ideia de introduzir outra figura fantástica, um super-herói chamado Senhor Camisinha, que é inserido na trama para completar esse discurso da fada da contracepção, que vai sendo pautado pelos benefícios de se utilizar o método preventivo de barreira, que é o preservativo, e com relação também à prevenção de gravidez e ISTs. Mesmo com essa introdução no contexto fantástico, ainda assim, na primeira versão da HQ, nos encontrávamos pautadas pelos modelos tradicionais de cartilha, né? Eh, Sobre como usar um preservativo corretamente, ou sobre como cada IST funcionava, como cada atuava no organismo, esse tipo de fator. E quando mostramos essa versão do trabalho para o professor orientador, ele se empolga, mas nos provoca a deixar o trabalho um pouco mais lúdico, né? Seguindo essa orientação, então, foi decidido retirar boa parte do material informativo, com esse discurso da fada da contracepção e do senhor Camisinha, que estavam impressos em textos longos, descritivos, que não estimulariam essas leituras, né, que a gente estava prevendo. E assim foi decidido então explorar um pouco mais desse universo fantástico de super-heróis. Então a gente criou super-vilões. Então foi nessa fase que a gente decidiu criar o departamento da sífilis, que detecta uma relação sexual e decide invadir o próximo hospedeiro. Porém, eles acabam falhando pela proteção do senhor Camisinha, que é um herói impermeável, né? A priori, decide que os integrantes do departamento da sífilis, eles seriam formato quadrado. Porém, a sífilis é uma IST que é causada por uma bactéria que ela vai possuir o formato de espiroqueta, que é esse formato em espiral. Eh, então, nós estávamos tendo a matéria de procariontes, de micro-organismos procariontes, e aí a gente decide colocar então os personagens do departamento da sífilis com esse formato.
Concluindo, então, apesar da ideia de se abordar o papel dos preservativos e das ISTs ter sido delineada logo no início, o roteiro ele foi sendo construído e repensado por diversas vezes e sofrendo modificações, seja com relação ao texto e ao desenho. Já quanto aos questionamentos e as reflexões que motivaram esse trabalho, pode-se dizer que as abordagens de temas como a educação sexual por meio de universos fantásticos e fantasiosos pode vir a ser uma excelente alternativa a fim de que se perca a barreira social do tabu, de maneira que se introduza o tema de uma forma mais leve e divertida, se tornando um processo de desmistificação tanto para o docente quanto para o aluno. E essas foram as nossas referências do trabalho. Muito obrigada. Olá, gente. Meu nome é Daniele Barros, sou professora da Universidade Federal do Sul da Bahia e junto com a coautora Evelyn Souza Cardoso Oliveira, essa apresentação é para compartilhar com vocês o nosso trabalho, que tem o título Fotonovelas, Narrativas Sequenciais e seu uso na educação em saúde científica. Esse trabalho ele foi desenvolvido no contexto do nosso projeto de extensão, denominado Papo de Mulher, e esse trabalho com fotonovela ele está sendo desenvolvido enquanto uma prática pedagógica em dois contextos, nos componentes curriculares da UFSB, na graduação, e no projeto de extensão, que tem esse nome que eu falei, Papo de Mulher, que a gente realiza oficinas para a produção de fotonovelas de temas ligados à educação em saúde. Eu também sou a docente credenciada no programa de pós-graduação e ensino em relações étnico-raciais da UFSB e também está conectado com esse trabalho. Bom, introdução, as práticas educativas em saúde se valem de várias estratégias para poder abordar temas, né, comunicar sobre saúde, desde formas de se cuidar, de conhecer, né, sobre doenças, tratamentos, falar de promoção da saúde também. E dentre essas estratégias existem os materiais educativos, que eles têm diferentes suportes, né, e tipos. Entre eles existem as fotonovelas, que são utilizadas também, né? Existem panfletos, cartilhas, histórias em quadrinhos, folder. Então, como um fenômeno de comunicação de massa, as fotonovelas elas são publicações que unem a linguagem da história em quadrinhos e da fotografia. Então, elas são fotografias justapostas, usando elementos que são provenientes das histórias em quadrinhos, como os balões de diálogo, né? Aquela divisão de sarjeta, entre outras, e algumas pesquisas atestam o uso da fotonovela para comunicar sobre saúde. Existem autores que já vêm se debruçando sobre esse tema e são várias as temáticas levantadas, ligadas a Alzheimer, tuberculose, HIV, depressão, entre outros. Então, com base nessas questões, a gente está trabalhando com referenciais teóricos da educação em saúde, das oficinas dialógicas na educação popular e também baseado nos estudos sobre o uso de fotonovela na educação em saúde. Como eu estava dizendo, a fotonovela ela tem a característica da linguagem em si, que embora ela tenha similaridade, traga, né, elementos da história em quadrinhos, ela é uma arte sequencial, mas que ela não é classificada como história em quadrinhos, e sim a arte sequencial. A fotonovela, ela conflui com outras linguagens, como a radionovela, a telenovela, então existe um histórico que, enquanto, como eu falei, fenômeno de comunicação de massa, ele surgiu, e aqui nesse trabalho a gente fala na apropriação da linguagem da fotonovela. Então, a fotonovela surgiu na Itália, chegou ao Brasil depois da Segunda Guerra, então foi um fenômeno que, né, foi parar nas bancas, tinha grandes tiragens, só que nesse trabalho, nesse contexto, a fotonovela enquanto ferramenta pedagógica. O nosso projeto fez um levantamento inicial, uma pesquisa exploratória sobre o uso de fotonovela no contexto acadêmico, em PIBID, residência pedagógica,
nas disciplinas de graduação, e a gente percebeu que há o uso de fotonovelas sobre alimentação, química, pessoas com deficiência, uso de drogas, vacinas, então existe essa abordagem. Com base nisso, pelo nosso interesse e inquietação, a gente fez algumas perguntas de pesquisa. Como as fotonovelas têm sido usadas no contexto da comunicação científica, da saúde, quais temáticas têm sido abordadas e se é possível utilizá-las na educação e saúde da mulher. Então, uma primeira etapa desse trabalho que a gente está mostrando aqui foi uma revisão de literatura em uma base de dados PubMed, e a gente também percebeu como um dos resultados que havia uma lacuna de relatos de trabalho sobre fotonovela nessa área, e a gente também colocou como objetivo específico o relato de experiência da utilização da fotonovela na educação e saúde, dessa experiência realizada na UFSB. Então, na revisão de literatura, a gente usou o PubMed, usando o descritor fotonovela, foi feita a leitura de títulos e resumo para verificar a adequação quanto aos critérios de inclusão e exclusão, e, em seguida, lemos todos os trabalhos completos que estavam abertos, né? O acesso para verificar se estava adequado com o nosso critério. Então, essa foi a abordagem metodológica da revisão de literatura. Agora eu vou falar a abordagem metodológica do relato de experiência. Então, a gente tipificou dessa forma, um relato de experiência dessa oficina realizada na UFSB, no contexto do projeto. A gente desenvolveu a oficina utilizando o método espiral, que tem 5 etapas. Eu peço desculpa, porque eu estou um pouco rouca. Essa oficina foi realizada em março de 2022, com 9 participantes de 5 estados do Brasil, com diferentes formações acadêmicas, e o trabalho, ele foi aberto, né, para inscrição. A gente recebeu bastante inscrição, mas na prática acabou participando 9 pessoas da oficina. Então, essa é a abordagem metodológica. Agora eu vou para os resultados. O resultado da revisão de literatura foi assim: a gente fez aquele processo de rastreamento, de análise, levantamos 28 artigos. Na verdade, foram 35, mas ao aplicar os critérios de inclusão e exclusão, analisamos na íntegra 28 artigos, que está aqui na tela. Não dá para detalhar muito, porque o tempo é muito curto de apresentação, né? Então, as temáticas levantadas foram essas, né? 11 artigos descreveram fotonovelas abordando a temática depressão e saúde mental. Esse foi o primeiro assunto mais abordado no levantamento que fizemos. 4 artigos sobre saúde alimentar, nutrição e atividade física, 3 trabalhos sobre políticas antifumo, exposição à fumaça do tabaco, 3 artigos sobre vacina, HPV e câncer do colo do útero. Teve outros temas, mas a gente está apresentando aqui, elencamos os 4 mais citados. Os trabalhos realizados, né, na PubMed, que nós levantamos, foram a maior parte nos Estados Unidos, relatos, né, de universidades, instituições da área da saúde conectada com institutos de educação, um relato na África do Sul, na Holanda, na Alemanha e no Canadá. Os públicos que essas fotonovelas são dirigidas, elas são para imigrantes hispânicos, latinos. Então, pelo relato dos trabalhos, os profissionais da saúde que elaboraram essas fotonovelas, eles perceberam que o público latino tem essa afinidade com a linguagem da fotonovela. Então, eles foram os principais focos do público, né? O contexto era uma busca de influência, de mudança de comportamento para determinada temática em saúde. Por outro lado, tinha essas duas maneiras. Uma voltada a pensar, vamos tentar mudar o comportamento desse público, mas existiram também estratégias de uma abordagem mais participativa e popular, de uma fotonovela criada de forma coletiva, participativa e levando, sim, em consideração características étnicas, culturais e linguísticas nesses 2 grupos de trabalho, né? Miguel, que é uma pesquisadora da área de fotonovelas, ela fala que, apesar de ter sido um fenômeno de massa, né, as revistas de fotonovela, é possível perceber que ela traz um estereótipo
consigo, né? Então, muitas vezes é considerada como subliteratura, leitura vazia, subproduto do cinema e até mesmo leitura de mulher. A gente fala entre aspas, né? Então, a autora fala que muitas vezes esses estereótipos fazem com que a fotonovela não tenha sido foco de muito estudo, né? De prestígio e de foco na área acadêmica. Daria para falar um pouco sobre esses temas, mas pelo tempo e pela quantidade de resultado a apresentar, eu não posso, infelizmente, me aprofundar. Mas só fazendo um link que lembra muito como as HQs, ao adentrarem na área da educação, também, e até em outras áreas, foram consideradas como subliteratura, né? Como, enfim. Na oficina de fotonovela, então, a gente fez 2 encontros síncronos e um assíncrono, com orientações. Então, em cada encontro síncrono, a gente trabalhou uma das etapas do método espiral, né? Então, no primeiro encontro, a gente fez 2 etapas, a apresentação dos temas, definições conceituais, aspectos históricos, problematizamos o contexto, roda de escuta dos temas que as mulheres queriam discutir. No encontro assíncrono, foi a produção, passo a passo da fotonovela com orientação nossa. A etapa 3, a elaboração da fotonovela, e a etapa 4 e 5, cada participante socializou sua criação, comentando o processo criativo e avaliando a oficina. Então, aqui tem um print. Então, a gente teve 35 inscritas, mas na prática foram 9. Então, a apresentação foi tudo feita pelo Meet, porque na época estava com as restrições da Covid. Aqui são alguns slides com temáticas abordadas na oficina. Aqui é o resultado, então tem a capinha, a primeira página de cada fotonovela que foi reunida em um fanzine coletivo chamado Papo de Mulher, que é o nome do projeto. Então, ficou lindo. Então, ficou um almanaquezinho, como nós denominamos, de 24 páginas coloridas. Tem a versão digital impressa, com a tiragem inicial de 60 exemplares que foram distribuídos gratuitamente. As temáticas ligadas, né, o que apareceram, emergiram nos temas autonomia feminina, racismo, infância, amamentação, família, religiosidade, trabalho, assédio. Então, no formulário avaliativo, 71% muito satisfeita, 28% satisfeita. Em relação ao tempo dos encontros, 85,7% como suficiente, quase 15% sugeriu disponibilizar mais encontro para discussão. Então, para finalizar, a gente percebeu que aqui a fotonovela, enquanto uma linguagem, não como aquele fenômeno de massa, como a B fala, né, em relação a uma grande tiragem e tal. Então, aqui é o uso da estratégia, da linguagem da fotonovela para comunicação, educação e saúde. Então, como direcionamento, como a gente fez a pesquisa no PubMed, a gente percebeu uma restrição nos resultados, a gente pretende ampliar essa busca em outras bases de dados para obter mais resultados em relação ao que é feito na América Latina, no Brasil. Percebemos que a oficina foi muito satisfatória pelo resultado da avaliação das participantes, e ela é muito relevante na educação e saúde. Então, esperamos que esse trabalho estimule outros trabalhos, né, iniciativas no Brasil, que ainda é incipiente. Essa fotonovela foi levada para o ALAIC, que é o encontro da Associação Latino-Americana de Investigadores de La Comunicação, na Argentina, em setembro. A gente levou esse trabalho para lá. Fizemos também um lançamento desse fanzine, né, com as autoras. A gente saiu em reportagens, fizemos também uma exposição científica sobre essa fotonovela na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Tivemos o trabalho noticiado nos sites institucionais da UFSB, e meu tempo está acabando. Aqui são nossos contatos, e eu vou deixar na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse de ler e baixar gratuitamente a fotonovela Papo de Mulher. Foi corrido, mas foi o que deu para a gente apresentar aqui em 15 minutos. Aqui são os nossos contatos, meu e de Evelyn. A gente tem um artigo completo que foi publicado nesse evento ALAIC na Argentina, que também eu vou deixar no link para quem quiser fazer o download do artigo. Eu agradeço, e aqui estão as referências. Obrigada.